seria uma alternativa para o Nicolas, né, essa posição de centroavante. É igual eu falei, é um jogador que não tem conseguido demonstrar um bom futebol. Acho que é melhor do que nada, se for para acabar chegando, sim, mas não vejo que ele é tão diferente assim das opções que já tem, como por exemplo do Benítez, do Paraguai e também do Nicolas, né? Então não acho que ele tem algum estilo de jogo diferente, tudo mais, ou que tenha demonstrado um bom desempenho. Muito pelo contrário, desde quando ele chegou aqui no Brasil, não tem demonstrado um bom futebol. É claro, se chegar com uma condição de um salário mais baixo do que tem no Goiás e no Ceará, que eram os dois clubes com uma das maiores folhas, né, do ano passado e agora o Goiás desse ano, tudo bem. E também tem outra questão que é o seguinte, o Nicolas vai realmente sair nesse meio do ano? Porque para ficar com 3 atacantes, né, com mesmas características, não faz muito sentido. Acho que o que diferencia mais o Barcelona é que ele é um pouquinho mais baixo, né, tem 1,78 m e já jogou também como um ponta, né, mas a função principal dele é essa, centralizado. Vou deixar aqui o mapa de movimentação dele lá na época do futebol mexicano, do Equador também, que ele teve bons momentos, e aqui no Brasil, na Série B, né, desse ano pelo Goiás, só jogou o último jogo contra o Paysandu, para você ter ideia, né, totalmente fora da expectativa de continuar na equipe goiana. Então a tendência é que ele saia se aparecer uma boa proposta nesse meio do ano. Ano passado pelo Ceará também, números bem ruins, né, 25 jogos, só 9 como titular, mas ainda assim conseguiu marcar 5 gols naquela Série B e nenhuma assistência. Você aceitaria o jogador? Você acha que seria uma boa? Lembrando que os estrangeiros que chegaram recentemente ao Paysandu não têm conseguido, né, dar conta do recado. Nessa atual temporada não teve nenhum ponto fora da curva, né, tirando aqueles que já estavam aqui no Brasil. O Pará trouxe essa informação e aí tá aqui as informações. A do Gabriel Silva tem sido observado por clubes igual o Guarani, CSA da Série C e o Paysandu na Série B do Campeonato Brasileiro. Ele que é um ponta esquerda, ponta direita, que já está no Vila Nova desde a temporada passada e não tem conseguido jogar, né? Desse ano ele até teve uma sequência boa aqui, ó, contra o Cruzeiro, Atlético, Remo e o último jogo contra o Atlético Paranaense, mas de acordo com as especulações, tem alguns clubes interessados. E não é porque o Vila Nova colocou ele na lista de dispensa ou algo nesse sentido. Acho que é muito mais esses clubes olhando para o Gabriel Silva como uma opção, na minha opinião, um pouco na hora errada, né? Porque ele acaba assumindo esse papel como um 12º jogador nesses últimos jogos aí pelo Vila Nova, que vive uma fase muito boa, né, no Campeonato Goiano e na Série B do Campeonato Brasileiro. Estadual ele foi muito mais um 12º jogador, foi titular em apenas 4 dos últimos 10 jogos, e aí na Série B jogou 3 como titular nas últimas 2 partidas, né? Então, 2 como titular nas últimas 3 partidas, 15 jogos, 1 gol e 1 assistência. Por ser um ponta, né, é de se esperar, ainda mais aqui no Brasil não tem o costume dos pontas ser muito marcadores, né, muitos gols. O melhor ano dele foi pelo Caxias no Campeonato Gaúcho e Série C do ano passado. 30 jogos, 7 gols e 2 assistências. Aí ele chegou com um contrato, né, com Vila Nova para aquela Série B, 13 jogos e só 1 assistência. Esse ano foi para o Campeonato Paulista, no Água Santa, onde até que teve uma participação boa, né? Você pega aqui, ó, o número dele, nota média de quase de 7, assistência contra o Palmeiras, inclusive, 3 assistências em 11 jogos no Campeonato Paulista. Enfim, um jogador que eu acho que para a Série B, para complemento de elenco, acho que ele chegaria inclusive para ser titular, pode acabar sendo uma boa. Lembrando que ele passou também pelo Fortaleza em 2022, naquela ocasião emprestado pelo Ferroviário, né, revelado aí na base do Figueirense, passou também pelo Criciúma, Pouso Alegre, Sampaio Corrêa, e pode deixar sua opinião aqui embaixo se valeria a pena ou não tentar essa contratação, porque nesse momento, né, tendo um contrato só até o final do ano, ele já poderia assinar um pré-contrato e sair de graça do Vila Nova no momento que ele assume, né, essa posição, tendo essas especulações de outros clubes aqui do futebol brasileiro. Acredito que para o Guarani e para o CSA, somente mediante uma boa proposta, né, porque tá na Série B brigando pelo acesso e para um time da Série C, eu não acho muito provável. Já o Paysandu aparecendo como o único até aqui na Série B, pode acabar levando vantagem, né, nessa história. Quero que você deixe a sua opinião aqui embaixo. Lembrando que o Júnior Todinho também é uma situação parecida, teve essa especulação dele, só tem 5 jogos na Série B, assim também como o Gabriel Silva, tá? Que tem 7 jogos até aqui, então a especulação aí que acaba perdendo um pouco de sentido, né? Enfim, talvez para o próximo ano. O Júnior Todinho não, tem 5 jogos, pode se transferir, porém vem sendo titular, tirando um jogo que ele estava suspenso na Série B, é o titular do Vila Nova, 20 jogos, 1 gol e 1 assistência, desempenho um pouco mais baixo do que foi na temporada passada, mas ainda assim com uma nota média boa, né, nessa atual edição da Série B. No ano passado também, né, ele somou 6 gols e 3 assistências em 26 jogos, principalmente na Série B daquele ano, né, Série B aí, ó, foram basicamente esses números somente pelo Vila Nova
na Série B, que acabou não conseguindo acesso por pouco, né, naquelas rodadas finais. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você tem a dizer desses nomes que eu trouxe aqui para vocês? Você acha que o Gabriel Silva pode ser uma boa? Ele já tem 7 jogos, né? Será que essa especulação não é até mesmo para renovar o seu contrato com o Vila Nova, que está perto do fim? Ou teria essa saída na atual temporada? Então, só para você ter uma noção, né? O Matias, que apesar daquele gol na final do campeonato na Copa Verde, já era de se esperar que ele iria deixar o clube depois de 12 partidas, apenas 2 gols e uma assistência. Desde 2022, 2023 eu já vinha falando que essas opções de estrangeiros é óbvio que é bom, né? Um atleta que chegaria sem custos e barato. Só que a grande questão que fica é a que preço, né? Porque se você traz igual 5, 6 atletas do exterior numa só temporada, como você vai ter prazo para adaptar todos ali no time? Eu acho que o Paysandu foi com muito sede ao pote depois de ter acertado, né? Uma contratação como foi o Wesley Garcia, o Borazzi, 2 no total, e aí você enche o time de estrangeiro. Eu não sou muito a favor disso não. Ele inclusive já tem conversas avançadas e foi anunciado lá na equipe do CSA para a Série C do Brasileirão, né? Então, o Espinosa aqui por outro lado já deixando o clube também, depois de uma passagem ruim. Esse aqui eu questiono muito, porque nem no Equador ele vinha conseguindo jogar. Rescisão amigável, ainda não tem outro clube que ele foi, né, anunciado recentemente. Pode deixar sua opinião aqui embaixo, se vai fazer falta, se não vai. Lembrando que ainda já teve algumas saídas recentemente, como por exemplo do Giovani indo lá para o futebol alagoano, para o CRB. Nessa atual temporada só somou 23 partidas, inclusive parou com 6 jogos para não ter o risco, né, de somar mais partidas na Série B e não poder se transferir, caso ele não poderia ir para a equipe alagoana. Ainda bem que ele teve, né, essa rescisão antes, até porque não vinha conseguindo jogar. Pode deixar sua opinião aqui embaixo sobre essas 3 saídas e se tem mais, né, para acontecer ou não. Até porque se você olha aqui ainda tem muitos jogadores que não vêm sendo aproveitados e que ainda estão no elenco. Fora ainda, né, um ou outro que está jogando, mas com a chegada de reforços nesse mês de junho e julho, fica difícil você imaginar, né, ter a sequência de alguns atletas no atual elenco. Só antes de dar uma sequência aqui no vídeo, eu quero falar com vocês sobre as camisas do Paysandu com promoção aqui na Foot Fanatics. Essa aqui, ó, chegou o preço de R$ 89,90, à vista no Pix ainda fica um valor menor, de R$ 79, se eu não estiver enganado. Muito bonita a camisa aqui desse ano, também, R$ 299, saindo por R$ 270 à vista. Fica de olho, é muito bom o preço aqui também. Além de outros produtos, né, relacionados do Lobo. O link da Foot Fanatics vai estar aqui embaixo. Lembrando que ainda pelo meu link fica um valor menor do que está aqui pelo site. Então vai estar aqui também de outros clubes nacionais, internacionais. Tudo que você pode imaginar, né, de clubes aleatórios aqui no Brasil, no exterior. Você vai achar camisas igual do Patrick Zumbi. Meu Deus, não faço ideia, ó. Por exemplo, ó, Ibis, a camisa do Zumbi 3, Nacional de São Paulo, muito bacana. Para você que gosta também, assim como eu, futebol alternativo, o link vai estar aqui embaixo. Bom, dando sequência aqui no vídeo, quero falar com vocês sobre o Peterson também, né, sendo emprestado aí para a sequência da temporada, sendo uma opção, né, de ponta esquerda e também de centroavante, né, porque se a gente pega aqui os números dele pelo Juventude, também na base, né, quando ele estava no Flamengo, sempre foi uma grande joia, né, emprestado até o final dessa atual temporada, tá, que o desempenho dele nesse ano não conseguiu jogar pelo Juventude, e aí o Flamengo vai ter esse empréstimo dele mais uma vez, porque vale lembrar, o contrato dele, né, se encerra no final desse ano. Pelo que eu vi aqui, seria o último ano inclusive de contrato com o Flamengo. Ainda não ficou definido isso ainda ao certo, se o Paysandu poderia renovar, assinar em definitivo, enfim. Mas vale lembrar, né, que nessa atual temporada ele passou 9 jogos pelo Juventude, nenhum gol marcado, somou 7 jogos no Campeonato Gaúcho, onde diferentemente da Série A ele foi o titular. Ficou também um tempo emprestado lá no Estrela Amadora, que é um clube que o Flamengo tem parceria, né, lá do futebol português. Apenas 7 jogos, contando profissional e base, uma partida e um gol pelo Atlético Paranaense também no ano passado. Então assim, já rodou bastante, né, nesses últimos 12 meses e não tem conseguido jogar. Partida aqui contra o Londrina no campeonato estadual. O Flamengo ele chegou a fazer algumas partidas, né, em 2023, 22 e 24, somando 6 jogos, nenhum gol marcado como profissional. Como profissional no Flamengo, né, mas pelos outros clubes também. Apenas um pelo Atlético Paranaense. Então, um jogador que ainda precisa se comprovar, né? Não acho uma baita contratação, meu Deus, vai chegar a ser titular. Para complemento de elenco, ok, nada demais. Mas eu vejo uma alternativa muito mais pelas pontas, né? Aqui, ó, eu lembro que ele não era centroavante, às vezes o site mostra aqui, né? Ponta esquerda, segundo atacante. Mas eu lembro muito dele na base do Flamengo, muito mais como um ponta mesmo, né? Pela beirada. Tá aqui o desempenho dele também, alguns poucos números que temos recentemente. Acho que vale a aposta, porque é um jogador jovem, se você contrata ele, né? Depois com um contrato em definitivo, se ele for bem,
você ainda tem um potencial de uma venda futura, enfim. E para o Flamengo também a chance dele se valorizar, até porque não teve uma boa sequência, né, na Série A pelo Juventude, quem sabe agora na Série B não possa ser uma peça importante? Pode deixar sua opinião aqui embaixo sobre essa contratação também, e se você aprova, reprova o Peterson com 21 anos de idade. Bora dar sequência aqui no vídeo e falar também sobre uma alternativa, porque tá aqui ó, essa informação lá do portal O Liberal e do DOL, os dois trouxeram essa informação de que o Neto Pessoa poderia estar na mira do Remo, pro Paysandu nesse ano, atleta ex-Remo, que seria uma alternativa para o Nicolas, né? Jogador então que está lá no Criciúma, e aí tem se falado numa possível troca de jogadores e tudo mais, porque eu acho que assim, como ele não tem conseguido jogar na Série B, pode sim ser uma alternativa. A questão é, o Criciúma teria esse interesse no Nicolas em uma troca entre os jogadores, até porque o Neto Pessoa tem 31 anos e o Nicolas já tem 35, então teria que ver essa questão da idade também. Analisando só os números em si, a última partida dele foi recentemente, no dia 22, aquela goleada na Copa do Brasil, né, pro Red Bull, ele levou 6-0, realmente jogo bem ruim naquela ocasião, depois de ter vencido o jogo da ida, né, então realmente o Criciúma fez uma partida ruim. No ano passado chegou a somar bons números, 10 gols em 51 jogos pelo Novo Horizontino, principalmente naquela